Vascaíno do Cerrado. Terminou agora há pouco mais um vexame, né? Todo castigo para vascaíno é pouco. E hoje eu queria ver aqueles torcedores que passam a semana inteira aqui vindo me chamar de chato, de pessimista, de reclamão, né? Onde é que essas pessoas vão enfiar a língua hoje? Eu queria só saber onde é que esses torcedores vão enfiar a língua hoje, porque o Vasco mostra mais uma vez para o torcedor vascaíno que é um time limitadíssimo. Olha, eu não estou falando um elenco, não. O elenco, se você for partir para o elenco, a coisa é pior ainda. O Vasco é um time limitadíssimo. E quando a gente fala de derrotas do Vasco, como essa de hoje, por 2-0, 2 gols do ex-jogador Sassá, né? A gente está falando, não é... Porque existem circunstâncias no futebol, e por isso o futebol é um esporte apaixonante, que é o imponderável. Às vezes o time domina a partida, cria jogadas, consegue dominar o adversário, bola na trave, o goleiro agarra, uma pressão total, e um adversário que vai lá e uma bola no contra-ataque, uma bola vadia que se chama, né? Faz o gol da vitória, ou vai lá no segundo contra-ataque e consegue um resultado que a gente chama de resultado mentiroso, mas não. As derrotas do Vasco, elas são pontualmente derrotas merecidas. O Vasco, ainda vou além, aquele empate do Vasco com o ABC em São Januário, o Vasco merecia ter perdido dentro de campo antes dos pênaltis. Hoje, o Vasco jogando contra um time de 4ª divisão, né, sem 6 titulares, o técnico já foi embora, que é a situação do Atlético, embora tem jornalistas super valorizando esse time. O Atlético mereceu ganhar do Vasco desde o primeiro tempo. Criou 3 possibilidades, bola aérea ali na defesa do Vasco, era um Deus nos acuda. Eles não tiveram competência em 2 jogadas, que a bola sobra só para o jogador dentro da área, eles chutam a bola para o escanteio, para a linha de fundo ou para a lateral, um chute totalmente bizonho, bizarro, porque senão já tinham metido 2-3 no Vasco. No primeiro tempo, o Vasco com um time preguiçoso dentro de campo, e com o problema que eu acho que é o problema mais crônico, a gente não tem um jogador diferente, a gente não tem um meia que cria jogada. E quando eu falo aqui, tem vascaíno pau no rabo, que ainda vem aqui me criticar, dizer que não existe esse jogador no futebol brasileiro, que eu tô inventando, que o Alex Teixeira serve para fazer essa função, ou o Orediano. Não serve, cara. Você tá vendo, tá na cara. O Vasco não consegue dominar um adversário como o Atlético, cheio de desfalques e sem um técnico, jogando em São Januário. Então não é um resultado mentiroso, não é obra do acaso, não é um imponderável do futebol, é um resultado totalmente compreensível de um time que jogou muito mais futebol do que o Vasco. E não adianta ficar 50, 60, 70 dias treinando, como eu vi gente falando, que se esse Vasco ficar agora que não vai jogar a Copa do Brasil, agora a gente não vai jogar mais finais de Campeonato Carioca, é só treinar para entrar voando no Campeonato Brasileiro, e aí a gente vai pegar times que vão disputar Libertadores, Copa do Brasil, Sul-Americana, e o Vasco vai sobrar. E não vai, cara. Você pode dar 100 dias para treinar jogador mediano, que ele vai continuar sendo um jogador mediano. Você pode treinar um ano um jogador ruim, e ele vai continuar sendo um jogador ruim esforçado. Isso que as pessoas não conseguem compreender. Esse time do Vasco é horrível, limitadíssimo, com algumas peças que, claro, que iludiu muita gente, porque comparado ao time do bizonho, do bizarro, do inútil, do Jorge Salgado, qualquer coisa seria maravilhosa. Então, a gente tem um time, vamos dizer, um time de operários dentro de campo, sem criação, sem vontade, sem inspiração, e que consegue ser dominado por adversários como o ABC, como o Bangu, né, que o Bangu mereceu vencer o Vasco, embora tenha perdido, como agora o Atlético. Então a gente perde não por acaso, a gente perde não porque
o adversário deu sorte. Não, a gente perde por incompetência, por incapacidade, por não ter jogadores capazes de serem diferentes dentro de campo. E o pior é com essa cara que a gente vai jogar um turno inteiro de Campeonato Brasileiro. Você entendeu a situação? Olha que a gente foi eliminado precocemente de uma Copa do Brasil. A gente tomou 6 do Flamengo em 2 jogos no Campeonato Carioca e mesmo assim mantiveram o planejamento sem contratações para até a próxima janela, que é lá para o mês de julho a agosto, com o Campeonato Brasileiro na metade. A gente vai com esse time um turno inteiro do Campeonato Brasileiro para encarar Corinthians, Internacional, o Grêmio, o São Paulo, né, o Fluminense, enfim, é com esse time que a gente vai disputar a Série A. E muita gente acreditando que a gente tinha um super time. E cadê as capas maravilhosas? Cadê as grandes contratações? Seus jornalistas e influenciadores que colocam 3, 4, 5, 6 jogadores por dia dentro do Vasco, milhões entrando. Cadê a galera do oba-oba, da festa, que hoje com certeza tá todo mundo preocupado fazendo vídeo de pós-jogo, xingando, reclamando, dizendo que precisa contratar, que tá ruim, e não falam isso durante a temporada, não falam isso durante a pré-temporada. Por quê? Porque muitas dessas pessoas têm regalias dentro do Vasco. Você viu a última coletiva com o Abel Braga, parecia uma reunião dentro de casa com parentes. Ninguém questiona absolutamente nada do que está acontecendo no Vasco. Ninguém questiona o seu Léo Jardim com o Ivan, a sacanagem que estão fazendo com o Ivan. Ninguém questiona as contratações como esse De Luca que veio, o Bambu, né? Ninguém questiona o Barbieri que errou bizonhamente no jogo contra o Flamengo, no primeiro jogo da semifinal. Ninguém questiona absolutamente nada. As coletivas são docinhas, porque ali é um ajudando o outro. A gestão ajuda os jornalistas e os influenciadores a ganhar inscritos, manda convidados, manda informações, e assim rola um afago, rola uma passada de pano, e a gente vai ver esse time meia boca um turno inteiro no Campeonato Brasileiro, e ninguém tem capacidade de se revoltar com uma sacanagem que estão fazendo com o Vasco. Cadê os milhões? Cadê as grandes contratações? Mais um golpe, mais uma sacanagem e mais um time medíocre para disputar um Campeonato Brasileiro. E o torcedor que fica passando pano, que vem aqui me xingar, me ofender, falar mal de mim, falar mal de Brasília, falar mal de muita coisa, de mensagens que eu escuto aqui e ignoro, porque gente estúpida, cavalo, anta, né, animalzinho de chifre, a gente tem que ignorar. E eu ignoro e bloqueio muito dessas mensagens, engulo a seco, por amor que eu tenho ao Vasco, né, e por respeito a um monte de inscritos que consideram o meu trabalho aqui e sabem que o que eu quero é sempre o melhor para o Vasco. Se montarem um time decente, se fizerem contratações que façam a gente acreditar de verdade que o Vasco vai disputar ou vai brigar por coisas maiores, eu não tenho problema nenhum de vir aqui elogiar. Agora, não dá para fazer isso com esse time, não dá para fazer isso com esse tipo de gestão. Tá tudo errado. Só que as pessoas, elas não acordam para o óbvio e fica aí se deixando iludir por jornalistas que nem vascaínos são e ganham um monte de seguidores e inscritos e benesses e dinheiro, enquanto você, otário, tá tomando no rabo. Você tem o Vasco que você merece. Saudações vascaínas.